Oi, Maurício! Oi, Antônia, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, e com você aí, tudo bem? Tudo ótimo também, tudo excelente. Ah, coisa boa. Tá me escutando bem? Tudo certo? Perfeito. Ótimo. E pessoal aí, os colegas estão escutando a gente? Tá tudo bem aí também? O áudio, a imagem? Ah, coisa boa. O pessoal vai entrando aí. Maurício, antes de eu pedir para você se apresentar, tá? Eu só vou fazer aí uma breve introdução e que eu sempre faço aqui, contar um pouquinho para os colegas como que eu cheguei nesse tema da nossa live, tudo bem? Tá perfeito, vamos lá. Ótimo. Gente, então assim, eu sempre venho falando aqui, né, desde o início aí da pandemia, que todos nós vamos ser impactados de alguma forma. Seja aí o corretor de pequeno, médio ou grande porte, né? Na verdade, eu sempre fiz referência a todos os ramos de atividade, inclusive. Então eu sempre falei, né, que todo mundo em algum momento, seja agora ou depois, vai sofrer aí o impacto dessa pandemia. E eu até brinquei, na semana passada eu falei aqui na live também, que é como um dia de chuva, né? Todo mundo vai se molhar. Só que aí eu comecei a fazer uma reflexão. E nos dias de chuva, embora todo mundo esteja lá na chuva, né? Tem uns que têm o guarda-chuva maior, tem outros que têm o guarda-chuva menor e tem outros que estão sem guarda-chuva. Então, por que que eu fiz essa reflexão e por que que eu estou compartilhando isso aqui com vocês? Porque eu cheguei à conclusão que, embora todos os colegas de alguma forma aí sejamos impactados, o corretor, né, o corretor individual, o corretor de pequeno porte, infelizmente, ele vai se molhar mais, né? Ele vai ser aí mais impactado. E por que isso? Porque muitas vezes ele não tem, né? Talvez seja você aqui que esteja me escutando agora, não tem uma carteira formada, não tem uma reserva financeira, ou às vezes não tem aí ferramentas tecnológicas para te ajudar nesse momento. E por isso que eu decidi então trazer aqui esse tema e falar especialmente hoje, principalmente para você, minha colega, meu colega, que está começando aí, e trazer algumas alternativas que com certeza absoluta vão te ajudar a passar por esse momento aí da melhor forma possível. Então, no final, eu vou dar uma super dica, fica aqui com a gente. Depois eu também quero saber a opinião do Maurício aí nesse sentido. Mas antes de mais nada, então, eu quero agradecer primeiro, tá, Maurício, a tua disponibilidade, por ter reservado esse tempinho aqui para tá conosco, né? Para compartilhar. Então, muito obrigada mesmo. E vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho quem é o Maurício, qual que é a tua empresa, por favor. Legal, vamos lá. Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra e uma alegria estar conversando com os corretores. Atualmente, eu sou diretor de inovação na Quiver. A Quiver é hoje a maior empresa de tecnologia para o setor de corretores de seguros no Brasil. Mais ou menos 30% dos seguros que são vendidos no Brasil hoje passam por um dos sistemas da Quiver, desde que eles saiam da ponta do corretor até chegar na seguradora. Mas hoje não é o início da minha história. A minha história com corretores de seguros começou lá em 1993. Então, desde 93 eu trabalho já com implantação de sistemas em corretores de seguros. Passei pelas eras do MS-DOS, que era uma era antes do Windows ainda, que está tudo texto, os sistemas. Depois passamos pelo Windows, chegamos na era dos sistemas web e mobile, que a gente está vivendo agora. Mas o mais importante de toda essa história toda aí, de quase 30 anos de contato com corretores de seguros, é que eu passei por mais de 1.000 corretoras nessa minha vida de tecnologia e conhecendo aí todos os lados, Antônio, dos corretores. A gente não conhece, quando a gente trabalha com tecnologia para corretores, a gente não conhece o melhor lado das corretoras. A gente vai muito além da sala de reuniões, né? A gente vai ver onde estão os problemas mesmo para ajudar as corretoras a resolver esses problemas, e é um pouco disso que eu venho compartilhar com vocês hoje aqui.
e dividir um pouquinho dessa experiência de vida e de possíveis diferenças do tamanho do guarda-chuva e das corretoras que estão atualmente passando por essa pandemia, tá? Que legal, que bacana. E eu já conheço a Quiver, né, há bastante tempo aí, é uma empresa referência no mercado, inclusive eu estava esses dias lendo uma matéria que eu acho que foi o Fernando, teu sócio, que fez, inclusive, e ele contou um pouquinho de como que vocês se conheceram lá no passado, há mais de 20 anos atrás, né? E ele contou um pouquinho da história de vocês, de como que foi o reencontro também. Então, assim, eu aconselho até o pessoal a entrar lá no blog depois da Quiver e ler essa matéria, porque ela é inspiradora. Dá para sentir essa veia empreendedora de vocês e também toda a estratégia de mercado, né, Maurício? Então, assim, parabéns para vocês. E antes da gente começar aqui, eu quero pedir para os colegas o seguinte: à medida que a gente for conversando e que vocês se identificarem com alguma situação ou que alguma dica esteja fazendo sentido, eu vou pedir para você clicar nesse coraçãozinho e apertar bastante vezes aqui do lado, porque é assim que a gente fica sabendo se vocês estão gostando ou não, se está fazendo sentido ou não. Então, se estiver fazendo sentido, você aperta aqui nesse coraçãozinho para a gente saber, tá? E Maurício, para a gente começar, eu quero te fazer uma pergunta que na verdade é uma grande curiosidade, inclusive, que como que foi, né? Todo esse tempo de mercado aí que você tem, como você comentou, mais de 30 anos e tendo passado por mais de 1000 corretoras, como que foi apresentar tecnologia para os corretores no passado, né? Como que foi essa experiência e a aceitação lá no passado? Se hoje a gente já enfrenta um pouquinho de receio, às vezes, de ferramentas tecnológicas, então essa é a minha curiosidade. Bom, no passado as barreiras eram muito maiores, né? Primeiro, a minoria das corretoras possuía computadores naquela época. Então, até algo interessante que agora a gente olhando para o passado com muito mais experiência, a gente vê que os corretores esperavam que a gente chegasse lá e falasse que, olha, eu tenho um sistema que faz isso, 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 e a sua corretora pode funcionar da forma A, B ou C. E, em contrapartida, nós de tecnologia esperávamos o contrário, a gente esperava que a gente chegasse lá e os corretores falassem para a gente, olha, eu queria que você fizesse um software que fizesse isso, isso, isso. Porque a gente estava literalmente desbravando o mercado, a gente não tinha produtos no mercado ainda. O primeiro software de corretores de seguros, quem fez foi o outro sócio, meu sócio, o Gardim. Além do Fernando, a gente tem o Gardim e o Marco Chiarelli. Então, o Gardim foi o cara que fez o primeiro software lá no finalzinho da década de 80. E de lá, a gente veio desbravando aí o mercado em regiões diferentes do Brasil. Trabalhamos juntos lá no comecinho, depois separamos um pouquinho, uns 20 e poucos anos, depois voltamos a nos encontrar. Mas então, era muito, muito mais difícil, realmente, como você falou, o trabalho de quebrar essa barreira, ou seja, da corretora entender que era importante aquilo. Porque o maior medo do corretor, e um dos grandes medos até hoje, Antônio, é para onde vai os meus dados. Ou seja, essa empresa que eu estou entrando e colocando os meus dados lá, que ela vai fazer com a minha relação de clientes. E isso era exponencialmente maior há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. E a gente, felizmente, sempre contou com o mesmo mecanismo que a gente conta hoje, que é o boca a boca. Felizmente, o nosso boca a boca hoje é digital, ou seja, a gente conta com pessoas como você que conseguem levar essa mensagem de avanço digital e avanço tecnológico que vai ajudando a gente a baixar um pouquinho essas barreiras aí para a gente ajudar a entrar nessas corretoras, né? E teve muita resistência, Maurício. Eu pergunto assim no sentido de, tecnologia, não, isso eu não preciso. Como que foi esse impacto lá atrás? Tem muitas histórias aí muito interessantes. Tem uma ideia de um exemplo de resistência. Em uma corretora, que é a nossa cliente até hoje, desde a década de 90, ela é a nossa cliente. Então, isso é um bom indicador, né, acredito eu, ou seja, desde 93, 94, ela é a nossa cliente. Mas uma coisa muito interessante é que um dos sócios dessa corretora, ele cuidava das comissões. E cuidava das comissões manualmente, né? Ou seja, ele pegava os extratos impressos das seguradoras, marcava o nomezinho do vendedor do lado de cada pessoa, de cada cliente que estava ali, fazia um cálculo num caderno de quadradinho que ele tinha lá, para chegar enquanto o vendedor tinha que receber no final da semana.
por mais que a gente já tivesse implantado o sistema gerasse o relatório para ele, e já calculado, e já isso pronto, ele não deixou de fazer isso por quase 10 anos, ele continuou fazendo o trabalho dele na mão ali, para ele conferir o trabalho do sistema, né? Então, e esse é um dos exemplos só, mas tem inúmeros outros exemplos de coisas assim que as pessoas não confiavam na tecnologia, por mais que a tecnologia fosse economizar muito trabalho delas ali no dia a dia, né? Sabe que eu não quero entregar a minha idade aqui, tá? Mas eu acho que há mais de 10 anos eu trabalhei aí na primeira corretora de mercado e eu lembro como se fosse hoje. Era uma sala inteira, Maurício, inteira só de arquivo físico. Imagina! E assim, naquela época, eu lembro que já tinha CRM, eu não recordo exatamente se tinha um sistema de gestão, eu não fazia parte administrativa, era comercial. Mas assim, é uma realidade totalmente do que a gente vive hoje, ou que pelo menos deveria viver, né? Porque eu ainda conheço corretores que têm sala de arquivo físico, sabia? Eu acredito, tem muitas corretoras que ainda têm, e corretores de pequeno porte têm um espaço, têm um trabalho muito grande com aqueles arquivos de metal que tem uma pastinha, uma gaveta que você abre, está cheio de pastinhas lá dentro em ordem alfabética dos clientes. Então ainda tem muitas e muitas e muitas corretoras que ainda trabalham nesse formato, um tanto quanto antigo e totalmente desnecessário atualmente. Cadê o coraçãozinho aqui de quem está se identificando com esse armário aí, com as pastinhas? Eu tenho certeza que tem colega aqui que ainda tem o armário, né? Eu tenho certeza que tem alguém ouvindo a gente que ainda, para controlar as renovações, vai chegar no dia 15 desse mês, vai abrir esse armário, vai pegar as apólices que vencem lá no mês que vem, fazer uma pilha em cima da mesa e deixar aquela pilha convivendo com ele pelos próximos 30 dias. Tá? Exatamente, é bem isso mesmo. Maurício, deixa eu te perguntar, como que você está vendo aí o impacto da pandemia no mercado de seguros agora, e principalmente, né, em âmbito de tecnologia? Como que você está percebendo o mercado agora? Bom, deixa eu falar rapidamente sobre o mercado de seguros, mas focar mais na tecnologia, que é onde a gente realmente domina mais. O mercado de seguros ainda está numa incógnita. Tem alguns diretores de seguradora que conversam com a gente e falam, olha, a gente ainda vai crescer um pouquinho esse ano. Outros falam que vão empatar e outros falam que vão reduzir um pouco. Algo muito normal é que o seguro de auto está perdendo força agora, não está se vendendo tantos seguros, tantos veículos novos, obviamente a gente fecha menos seguros novos de automóvel. Mas enfim, esse indicador de que algumas seguradoras estão empatando, outras estão crescendo um pouquinho, é algo para a gente despertar uma interrogaçãozinha na cabeça dos corretores ali, que tem espaços, existem caminhos alternativos que podem ser buscados agora. Mas não é o tema do que a gente vai falar hoje. Vamos focar um pouquinho mais em tecnologia mesmo. Do ponto de vista de tecnologia, eu só vejo vantagens, Antônio. Realmente a pandemia ela é algo que veio com uma série de coisas ruins, com uma série de tragédias, mas você acredita que em tecnologia foi muito bom? Eu estava pensando antes aqui, né? E foi uma mudança totalmente de fora para dentro. Porque quando a gente quer mudar, né, que é aquela mudança que eu digo de dentro para fora, você já tem essa vontade, você já percebe que algo é necessário e você precisa daquilo e você vai em busca, é um tipo de mudança. Agora, quando você se obriga, né, Maurício? Então, essa pandemia, ela obrigou todo mundo. E não só os corretores, agora você muito bem falou nas seguradoras. Gente, vocês viram o movimento que as seguradoras tiveram que fazer? Entrar em home office também, igualzinho a gente, né? Deu uma hora para outra. E assim, isso acelerou o processo delas em anos. E o Maurício tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, porque está diretamente ligado às seguradoras aí, né? Tem esse contato mais próximo. Mas a gente percebeu aí seguradoras que não faziam vistoria virtual, né, mobile, enfim, e tiveram que se adaptar. A gente viu N situações comerciais que estão atendendo nas suas casas, né, que tiveram que fazer toda uma mudança de sistema, e a gente também percebeu algumas falhas, inclusive porque
foi tudo apressado. Então, por isso que a gente diz, né, quando a mudança ela já é percebida, quando você vê que precisa buscar alternativas, é mais fácil. Então, é essa justamente a ideia hoje aqui que a gente quer passar. Não esperar vir uma nova crise, não esperar vir um novo problema para que a gente queira mudar, que a mudança seja de dentro para fora, né, Maurício? Exatamente. A gente viveu, como você falou, aí uma mudança forçada agora, mas em termos gerais foi muito positivo, porque houve uma evolução de muitos anos nesses 3 meses, aí, 4 meses que a gente está convivendo com a pandemia. Vou te dar alguns exemplos, Antônio. Os sistemas cloud ainda tem uma boa parte dos corretores no Brasil que não possuem sistemas cloud. E eu sempre conto uma historinha assim para identificar o que é um sistema cloud. Antigamente, aí, há 2 séculos atrás, a gente guardava o nosso dinheiro em casa. A gente colocava o dinheiro lá embaixo do colchão, num lugarzinho escondido atrás do quadro, mas o nosso dinheiro ficava em casa. Porque a gente se sentia mais seguro de eu poder saber que estava ali o meu dinheiro. Isso evoluiu e a gente passou a deixar o dinheiro no banco. A gente não sabe mais onde está o dinheiro, a gente vai lá, coloca no banco e confia que o dia que eu precisar, eu vou resgatar esse dinheiro. Ele vai estar à minha disposição. O sistema cloud é a mesma coisa, ou seja, a gente coloca os nossos dados, a nossa relação de clientes em algum lugar que a gente não sabe onde está. E ainda tem um número muito grande de corretores que é resistente a essa tecnologia. Eles preferem ainda ver o computador, lá o servidor deles, lá no cantinho de uma sala e saber que lá estão os dados deles, mas é o mesmo paralelo que a gente tem com o banco. E a pandemia fez isso mudar drasticamente, porque é uma vantagem gigantesca para os corretores que já possuíam sistemas cloud e que podem atender e continuar funcionando, estando em home office, estando na rua, estando em qualquer lugar, ou seja, nada mudou para esses clientes, né? Para esses corretores que já tinham essa tecnologia disponível. Então, mais um paradigma que foi quebrado à força ainda, não foi pelo amor, a gente acabou quebrando pela dor esse paradigma. Foi pela dor. E perfeita analogia, né, gente? Olha só, faz todo sentido. Antigamente, o pessoal deixava o dinheiro em casa, daí mudou a moeda e o que aconteceu? Todo mundo perdeu aquele dinheiro lá que tinha embaixo do colchão, que tinha guardado, né? E aí, o que pode acontecer agora? Você tem as suas apólices lá, dá algum problema, porque a gente vive e a gente sabe que imprevistos acontecem, né? E é justamente para isso que existe o seguro. Mas e aí, gente? Se acontece alguma coisa, cadê o teu arquivo, né? Então, assim... mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né, Maurício? Sem dúvida. A gente já fala um pouquinho das soluções. Outras 2 coisas que não tem muito a ver com o que a Quiver faz, mas que fazem muita diferença, os sistemas de telefonia, a gente também vê as corretoras que já não usavam mais aquele sistema de telefonia antigo, com um aparelho em cima da mesa, com um tecladinho para discar, ou seja, que já era uma telefonia digital, também não tiveram 0 de impacto nessa mudança, porque o telefone toca em qualquer lugar que você está. E uma outra coisa que eu acho que afetou muito positivamente é que até o começo desse ano era muito frequente a gente receber contatos de corretores com uma pergunta assim: Maurício, quando você vai estar em Curitiba? Quando você vai estar em São Paulo? Quero conversar com você. E agora, como virou normal você não ir mais para os lugares, acabou essa barreira, ou seja, pode falar agora, a gente já sai conversando, já sai resolvendo os problemas, então isso eu acho que é uma coisa que também não tem uma volta mais para como era antes, felizmente, né? Porque assim a gente resolve mais coisas. Não, e uma mudança super favorável, né? E os colegas aqui, quem estiver pensando em tornar aí a sua corretora home office, faz um certinho aí, porque a gente já viu uma movimentação no mercado, né? A gente viu aí que a XP divulgou que está pensando em manter todos os seus escritórios online, né, virtuais. A gente já vê, a Policy divulgou também essa semana uma movimentação nesse sentido, e eu tenho certeza que vão ter muitos colegas que vão aderir a essa modalidade. Não sei se tu já ouviu alguma coisa nesse sentido também, Maurício. Sem dúvida. O mercado de seguros é um mercado muito tradicional, né? A gente sabe disso que desde sempre existiu seguros e ele sempre foi muito tradicional, muito resistente a mudanças. A gente mesmo lá na Quiver, nós estamos lá em quase 200 pessoas trabalhando e nós nunca tínhamos aplicado de uma maneira forte o home office. Nós tínhamos algumas práticas,
E felizmente a gente já tinha a tecnologia necessária e agora a gente foi obrigado a testar a empresa toda fora de lá. E a gente também está surpreendido, assim como a XP, assim como o Twitter já anunciou que não voltam mais os funcionários, eles já vão economizar, vão fazer um saving muito grande com aluguéis. E assim como a Quiver também aprendeu que funciona de uma maneira surpreendentemente boa a empresa com os funcionários remotos. E a gente precisa aprender algumas coisinhas diferentes na comunicação e na gestão, mas no geral funciona muito bem. E uma corretora não tem por que não funcionar também. Claro. E o que que isso significa, gente? Olha só, a gente está tendo a oportunidade de visualizar, né? Isso significa que as mudanças, elas não precisam ser ruins, né? As mudanças, elas podem ser boas, mas tudo vai depender de como que a gente vai utilizar elas. Se a gente vai fazer delas oportunidades ou não. E até nesse sentido, Maurício, eu fiz uma postagem, eu acho que até no ano passado, que era uma figura lá do Homem da Caverna, né? E aí o Homem da Caverna estava carregando uma carroça, assim, puxando, e a roda era quadrada. E aí alguém oferecia, eu tenho uma roda redonda que vai facilitar a tua vida. Aí ele dizia, não, eu tô ocupado, né? Então, assim, é isso que acontece às vezes com a gente, né? Que a gente não aceita as mudanças, a gente não percebe o quanto isso vai melhorar a nossa vida. E aí, quando acontece algo nesse sentido que não tem como evitar, né? Porque chegou, né? O mundo mudou, na verdade. Aí a gente começa a perceber. Eu também, assim como você falou, mudou o gestor aqui da Porto. Ele ligou na semana passada. O gestor disse: olha, o fulano quer te conhecer, conversar aí com você. Pode fazer uma reunião? Estava aqui. Quando que isso ia acontecer antes? A gente ia esperar aí 2 meses até ele vir para Chapecó, né? Então, vamos aproveitar agora essa mudança e utilizar da melhor forma. Maurício, deixa eu te perguntar, nesse momento, eu já dei a minha opinião lá no início, né? Agora eu quero saber a tua. Quem que você acha que está sendo mais impactado? Corretoras aí de pequeno porte, de médio ou de grande porte nesse momento? Bom, eu vou te contar isso, mas antes só quero te colocar um pouquinho sobre esse impacto que você falou. Não necessariamente é uma ferramenta de software que resolve, ou o guarda-chuva, aquele nosso guarda-chuva que a gente pensou lá no início, não é só um software que resolve isso, tá? Então, a gente sempre tem esse impacto de 3 formas, ou a mudança que a gente estava falando em 3 formas. Primeiro, a gente tem uma mudança em processos. Ou seja, como a minha corretora funciona? Quando um cliente liga e pede um endosso, o que acontece na minha corretora quando faz isso? Ou quando está se aproximando do vencimento da pólice, o que acontece lá para que aquela pólice seja renovada? Isso são os processos, são as regras, as normas da minha corretora. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, e no meu ponto de vista, e depois de tanto tempo implantando, e a gente implanta a mesma ferramenta, né? A gente pega uma mesma ferramenta e implanta na corretora A, B, C, D e E. E com resultados que nunca são iguais. Sempre tem resultados muito diferentes. Então, só queria lembrar ali que todo esse processo de transformação e de evolução, ele não é só ferramenta tecnológica, ele é principalmente processos. Depois, a gente tem a evolução das pessoas, ou seja, são as pessoas que executam esse processo, que têm que estar preparadas, têm que estar abertas para a mudança, têm que estar abertas para absorver um jeito melhor de fazer, absorver aquela roda redonda ao invés da roda quadrada. E, em último, mas não menos importante, vem software. E às vezes a pessoa pensa, não, vou trocar o software da minha empresa, ou vou comprar um software novo, vou pegar um software que a corretora X utiliza. E não tem o resultado, porque a gente acaba esquecendo um pouquinho desses 2 detalhes aí, que é os processos e as pessoas. Tá? Tem toda a razão. Mas falando um pouquinho de impacto que você tinha me perguntado, ou seja, quem sofreu mais o impacto? Eu não tenho dúvida de que, só passar um pouquinho de número antes, 2/3 dos corretores PJ do Brasil hoje, a gente está falando de mais ou menos 30 mil corretores PJ, são corretoras onde só tem 1 até 3 pessoas. Nesse perfil de empresa, Antônia, não tem tanta gente para fazer os processos tradicionais. Então vamos imaginar assim, o corretor saiu de uma corretora maior, montou a sua própria empresa e tentou usar os mesmos processos que tinham naquela empresa. Ou seja, as mesmas regras, as mesmas normas. E não funciona assim, porque naquela empresa tinham lá 8, 10, 15, 100 pessoas para fazer trabalhos operacionais e trabalhos dentro da empresa. Então, esses corretores, seguramente, eles não conseguem rodar o mesmo processo
e não conseguem usar as mesmas ferramentas que aquela empresa maior, que aquela corretora de grande porte utiliza. Então, sem dúvida nenhuma, esses corretores sofreram demais com essa mudança, porque eles ainda estavam num formato muito analógico de trabalhar. Tá? Eles ainda estavam assim, mexendo com muito papel, ou num formato ainda que depende muito daquele arquivo ou daquelas coisas físicas que estavam na empresa dele. Então, sem nenhuma dúvida, quem sofreu mais aí foi o corretor de pequeno porte. Então estamos alinhados aí. Concordamos. Sem dúvida, Maurício... mas os outros corretores também sofreram, tá? Eu acho que independente do porte, os corretores que sofreram bastante com isso foram os corretores que estavam com a operação menos digitalizada. Vamos falar assim. Então, sempre que tem muito papel envolvido, a corretora de grande porte, de médio porte, também sofreu e teve que adaptar seus processos aí para ajustar essa nova realidade. Eu conheço aí várias corretoras de grande porte que tiveram ainda que manter um grupo de pessoas dentro da empresa para manter a operação minimamente funcionando, porque o processo não estava 100% adequado a essa nova realidade de trabalhar à distância. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, essa digitalização, ela é algo que, esse tal do digital que se fala muito agora, né, virou lema de bancos, de seguradoras, é algo que tem um impacto real na nossa vida e tem soluções para isso, né? Desde o pequeno até o grandão, tem soluções para esse mercado. E é o que nós falamos antes também, né? Todos estão na chuva, todos vão ser impactados, mas a questão é que uns mais e outros menos. E deixa eu te perguntar, na tua opinião, o que você acha que se o corretor aí, se o corretor o colega de pequeno porte tivesse já ferramentas de gestão, né? E alinhados em processo, como você mencionou antes, mas tivessem essas ferramentas tecnológicas e de gestão, teria tido um impacto menor? Qual a tua opinião em relação a isso? Vamos analisar. O que eu vejo nas corretoras desde que eu comecei a trabalhar é que a maior dor dos corretores, ou seja, por dor a gente entende que a maior preocupação que eles têm no dia a dia é justamente com as renovações. Ou seja, já é tão difícil para a gente angariar clientes, conseguir clientes no mercado, matar um leão por dia para trazer clientes novos, que a gente precisa manter esses clientes. Então, corretores de pequeno porte, eles gastam aí de 80% a 90% do tempo e do esforço para manter quem já está na carteira deles. Então, vamos analisar um pouquinho o processo de renovação. Naquele modelo analógico, o que o corretor faz? A gente até deu um exemplozinho. Ele vai lá, agora no dia 15, ele vai abrir aquele arquivo, começar a tirar as apólices que vencem no mês que vem, coloca em cima da mesa e começa a entrar no computador, nos sites para calcular. Depois ele começa a fazer contatos com os clientes. Com uma proibição ou com um impedimento de que ele estivesse fisicamente lá no escritório dele, ou seja, esse processo está totalmente comprometido. Ou seja, que segurança eu tenho? A primeira sensação que surge é estou perdido, né? Agora, o que eu faço sem aquele meu arquivo, meu adorado arquivo, né? E isso, os corretores que já têm alguma ferramenta digital para fazer essa gestão de renovações, seguramente não teriam tido um impacto praticamente zero. Não é zero, mas é praticamente zero, porque um sistema em nuvem permitiria que ele visse os dados dele de qualquer lugar. Um processo adequado a esse sistema em nuvem faria com que ele trabalhasse de qualquer lugar. Então, isso já simplificaria demais a maior dor do corretor. Mas isso existe tanto na produção, nos endossos, nos sinistros, no atendimento do dia a dia. Vou imaginar uma outra situação, atendimento do dia a dia. O cliente ligou e falou, olha, bati meu carro agora, o que eu faço? Para onde é que eu ligo? Impossível lembrar de cabeça lá, um pequeno corretor tem aí 600, 700 apólices por ano. É impossível ele lembrar de cabeça onde é que estava aquela apólice daquele cliente e o número do telefone para o cliente ligar. Então ele vai ter que pesquisar essa informação em algum momento. E, de novo, ou seja, cadê o meu arquivo que estava aqui para eu conseguir pegar essas coisas e conseguir falar com o cliente, né? Exato. Então, nesse momento o corretor sai entrando. A Priscila está perguntando que ferramentas de gestão usar. Já eu vou indicar uma aqui, tá, Priscila? Então fica aí com a gente. Deixa eu só fazer um comentário, Maurício. Sabe que eu vim da rede Bradesco, né? E o Bradesco trabalha aí com corretores individuais, desde sempre. E agora que estão implementando aí algo maior, né? Onde os corretores também podem atuar com outras seguradoras, enfim. Mas antes não era assim. Então, eu trabalhei muitos anos como corretora individual e também tive acesso a muitos colegas.
Só que esses mesmos colegas, e mesmo sendo corretores individuais, trabalhando, né, sozinhos aí, tinham uma vasta produção, porque o banco ele permite isso, né? Ele te dá ferramentas para que você possa construir uma carteira. E É aí um ótimo imagina. balcão, né? Exato. Então você imagina que eu vivi isso na prática durante muitos anos, né, operando, tendo uma carteira grande e não tendo um sistema, porque eu nem sabia que existia. Eu só tinha aí o acesso ao site da seguradora e achava que já estava de bom tamanho. Sabe o que significa isso? Que não é às vezes porque o colega corretor ele não quer fazer, é porque ele não tem conhecimento prático de quais alternativas que existem. Eu te confesso, Maurício, que o dia que eu fui em uma reunião com colegas e que eu descobri que existia a possibilidade de você acessar a pólice do cliente pelo celular, eu quase caí para trás. Porque, para mim, aquilo foi a descoberta da vida, assim, eu pensei, meu Deus, quanto que é que eu vou pagar? Eu quero isso. Isso vai salvar a minha vida. Então, assim, veja, primeiro, às vezes é porque o colega tem falta de conhecimento no sentido de achar que é caro, né? Então, é o primeiro limitador, e não é nada caro, e depois a gente vai falar sobre isso, né? E depois tem a questão que foi a que eu vivi, eu podia, né, pagar, mas eu não sabia que existia essa solução. Então, muitas vezes é por isso. E é justamente um sistema que vai te dar aí, né, toda a tranquilidade de você saber que independente do dia, horário, do que for, o cliente vai te ligar e você vai ter na palma da mão condições de encontrar a pólice dele, de poder verificar, né, qual que é o veículo. Imagina, às vezes tem empresas com, né, N itens na pólice, daí a pessoa lá na hora do apuro te diz, olha, é o carro tal. E aí você tem que entrar no site da seguradora, procurar qual item né? Às vezes o funcionário lá da empresa nervoso só diz, é o carro tal branco. Aí você tem que fazer toda uma procura. Então, assim, gente, não precisa, né? Imagina a inadimplência, né, Antônia? Agora você está falando sobre impacto. Imagina agora com a crise do Covid, várias empresas sendo impactadas, várias pessoas sendo impactadas nas suas rendas mensais, a inadimplência de seguros subiu, como a inadimplência em todos os setores. Então imagina como é ruim o corretor ser o último a saber que alguns dos clientes dele não estão pagando as parcelas. Muitas vezes na hora que está cancelando a pólice, quando já é tarde demais para você fazer alguma coisa, né? Então tem muitas ferramentas aí que a gente consegue entregar para os corretores e resolver essas grandes dores aí do dia a dia, dando mais tempo para o corretor. Depois que o corretor tiver mais tempo, eles podem fazer com esse tempo, se vende mais, se relaciona mais, enfim, o que ele faz com esse tempo livre. Mas acho que a grande questão aí, a chave é o tempo. Ou seja, as ferramentas trazem mais tempo para o corretor. Sabe que eu estava numa reunião do Conselho de Corretores da Liberty, um pouquinho antes da pandemia, e aí eu estava com o Vitor, que inclusive é cliente de vocês, tá? E aí nós conversando de Vitor, dá uma dica aí para quem está começando. Daí eu fiz um videozinho dele e até vou compartilhar aqui no dia do TBT, eu vou compartilhar a dica do Vitor aqui. Ele disse o seguinte, gente, começa certo, né? Não adianta você ficar pensando assim, quando eu crescer, eu vou me organizar. Quando eu tiver mais funcionários, eu vou me organizar. Aí é que você não vai se organizar. Sabe por quê? Porque é muita coisa. Então, assim, faz que nem o Vitor. Começa certo. Que nem ele disse, né? A dica que ele deu. E agora eu vou pedir para você, Maurício, contar um pouquinho da solução de vocês, né? Da empresa de vocês. Compartilhar aí com os colegas como que funciona e de que maneira ela pode ajudar aí nesse momento. Perfeito. Vou falar um pouquinho da Quiver, antes das soluções da Quiver. A gente já falou, a Quiver tem 3 décadas de mercado e a gente, nessas 3 décadas, a gente sempre fez sistemas para o médio e para o grande corretor. Então, a gente nunca chegou a atingir esse corretor individual. Essa corretora que tem aí de 1 a 3 pessoas, ela não tem braço suficiente para usar tudo que as outras ferramentas da Quiver oferecem para ela. Me lembro até, Antônio, de uma história que alguns anos atrás eu fiz uma demonstração do nosso produto para um corretor de pequeno porte
Mostrei todos os controles estatísticos, os controles de metas, as repasses de comissão com regras super complexas em vários níveis. E no final o corretor falou: Maurício, gostei demais desse sistema, gostei demais. Mas me conta, vem um time de funcionários junto para ajudar a alimentar, ajudar a baixar, ajudar a fazer toda essa gestão? Eu falei: olha, realmente o time não vai junto com esses sistemas, né? E o que o tempo explicou para a gente, ensinou a gente, Antônio, foi que os sistemas que a gente fez nas últimas 3 décadas, e aí eu posso estender isso aos sistemas de mercado que existiam até alguns meses atrás, eles não foram feitos para o corretor individual. Todos eles, sem exceção, exigem um trabalho muito grande para digitar dados. Ou seja, todos eles você implanta o sistema hoje e semana que vem você não vai poder digitar o carro, o Gol branco, como você deu o exemplo ali, e achar quem tem Gol branco dentro da tua carteira. Não é assim que funciona. Você vai começar a alimentar a tua produção nova. Daqui a 1 ano você vai ter tua produção alimentada ou importada PDF para dentro do teu sistema, para depois você começar a usar isso. E o corretor individual normalmente não tem esses braços necessários para fazer esse esforço durante 1 ano para depois começar a ter resultados. Olhando para tudo isso lá no ano passado, a Quiver tomou uma decisão. Ela falou assim: olha, a gente vai atender esses corretores. A gente vai criar um sistema que seja mais barato que Netflix e que tenha condições de ser usado sem ninguém digitar nada. Ou seja, a gente precisa fazer com que entregar uma gestão essencial para esse corretor sem ter que ter pessoas, digitadores contratados para ficar alimentando as propostas, as apólices e todos os documentos que o corretor vendeu. Eu só vou fazer um parêntese, tá, Maurício? Só vou fazer um parêntese, que o que eu estou apresentando aqui para vocês, né, através desse compartilhamento aqui com o Maurício, é melhor do que o que eu tive, tá? Então, assim, eu não tive ninguém para me indicar isso. Então, eu tô feliz que eu tô podendo ser instrumento dessa apresentação para vocês. Por que eu digo isso? Porque eu tive que esperar 1 ano para colocar minha carteira rodar. Eu não consegui ter um sistema que eu não precisasse digitar. Quando eu comprei o meu, né, enfim, adquiri o meu lá, eu tive que fazer esse processo difícil que o Maurício está dizendo que através do sistema desenvolvido pela Quiver não tem. Então, desculpa, Maurício, te interromper, mas eu tinha que comentar isso. Não, eu te agradeço. E isso foi uma pesquisa intensa que a gente fez no ano passado. Eu e mais 2 pessoas do meu time, nós visitamos aí quase 200 de corretores desse porte que não eram clientes Quiver. Porque os sistemas da Quiver, a Quiver tem sistemas desde para corretores de pequeno porte, lá com 5, 10 pessoas, até as maiores multinacionais do Brasil utilizam os sistemas da Quiver. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o que a gente fez do ano passado para cá é a coisa mais revolucionária que surgiu na gestão de corretores de seguros nas últimas 3 décadas. Todos os outros sistemas seguem uma mesma linha. Eu cadastro a proposta, efetivo a pólice, gero relatórios, imprimo isso, imprimo aquilo. Então, o Quigo não tem cadastro. O Quigo é um sistema que exige 0 esforço de digitação e não tem aonde você entrar lá, quero incluir uma pólice. Não inclui. Ele importa tudo isso automaticamente. Então, com o Quigo você tem a gestão essencial que eu te falei, ou seja, a gente foi lá naquela lei de Pareto. A gente vai no 80-20, ou seja, quais são os problemas que mais incomodam, que mais atormentam a vida desse pequeno corretor de seguros, que não consegue ter um sistema de gestão, por mais simples que seja da Quiver ou das outras alternativas do mercado hoje. A gente chegou à primeira conclusão óbvia, é renovação, ou seja, esse cara precisa ter uma visão unificada de tudo que ele tem para renovar nos próximos dias, nos próximos meses, e isso o sistema Quigo já faz, porque todas as noites o Quigo entra no site de todas as seguradoras que você opera, já são mais de 20 seguradoras conectadas, Antônio. Então o Quigo consegue entrar em mais de 20 seguradoras das maiores do Brasil, pegar seu relatório de renovações de lá e colocar tudo numa única tela, para que de manhã você chegue lá e já tenha a tranquilidade de saber que está tudo lá com as renovações, sem você precisar fazer planilhinha do Excel, abrir Google Drive ou tirar o relatóriozinho de qualquer lugar. Tá? Então, esse foi o maior problema que a gente encontrou nas corretoras. Mas não é o único. A renovação, você sabe disso muito melhor do que eu, porque você é da área comercial, ela não começa na hora de renovar, na hora que você liga para o cliente e fala assim, olha, está vencendo o seu seguro. Você teve 1 ano antes para conquistar esse cliente, ou seja, para que se ele pediu alguma informação para você dá prontamente essa informação, você ajudar ele com um endosso, ajudar ele no sinistro. E esse atendimento foi o segundo ponto mais relevante que apareceu na nossa pesquisa de mercado, que precisa ser dado um atendimento ágil quando o cliente precisa.
Então, a gente criou um mecanismo onde você, também sem digitar nada, depois que você começa a usar o Quigo, coloca suas senhas das seguradoras, 2 dias úteis ele baixa a tua produção de 1 ano, 2 dias úteis não é 1 ano, tá? Então, 2 dias úteis ele baixa a tua produção. Escuta e você... isso, gente. Parece mentira, mas não é, tá? Depois de 2 dias você digita lá o nome do seu cliente, a placa do carro do seu cliente, o chassi, digita Gol, digita qualquer coisa que esteja escrita dentro do PDF da pólice, que o Quigo vai lá e baixa das seguradoras e o Quigo acha a pólice para você. Eu vou fazer um adendo, tá, Maurício? Porque assim, ó, talvez nós tenhamos aqui colegas que nunca tenham tido contato com o sistema. Então, talvez eles não entendam assim a praticidade que é isso. Então, mais uma vez eu vou intervir e vou dizer, gente, em outros sistemas aí que existem no mercado, você precisa importar toda vez que você faz aí E mais uma vez você corre risco, porque se você esquece de anexar a proposta, você está correndo risco igualmente do que não ter o sistema, né? Então, o que o Maurício está falando aqui é que no momento que você emite uma proposta lá no sistema da seguradora, automaticamente o Quigo, que é a solução desenvolvida aí pela Quiver, vai entrar dentro do site da seguradora e vai migrar para o teu sistema de gestão, né? Que é o Quigo. Então, assim, você vai dormir tranquilo pro resto da vida, né? Então, assim, é incrível. Continua, Maurício, desculpa. Não, fica à vontade, Antônio, fica à vontade. O teu depoimento é importante porque você viveu isso na prática, então acho que você consegue falar melhor realmente do quanto é diferente isso. E tem um outro grupo de corretores aí, tem os corretores que nunca usaram, e também tem os corretores que já tentaram usar sistemas e desistiram no meio do caminho porque dava muito trabalho. Então, seguramente esse público é o público que o Quigo vai atingir em cheio e resolver uma série de problemas. As renovações, o atendimento rápido dos clientes e a inadimplência. Ou seja, a gente não pode esquecer a inadimplência. As seguradoras gostam muito da gente por causa disso, ou seja, a gente está aproximando a gestão de inadimplência do corretor, que é o cara que realmente tem uma ação efetiva para baixar a inadimplência das seguradoras. Então, o módulo de inadimplência é igualzinho a renovações. Todas as noites, os robôs do Quigo entram no site das seguradoras, pegam um relatóriozinho de parcelas não pagas e consolidam tudo numa única tela, para que de manhã você entre lá e consiga visualizar isso. Mas tem um problema, Antônio. Se você esquecer de entrar no Quigo para ver quem estava inadimplente, você não vai saber. Aí, pensando nisso, o Quigo vai mandar uma notificaçãozinha no teu celular, porque ele também é mobile, ele também tem um aplicativo, vai mandar uma notificação. Antônia, tem 3 clientes seus que não pagaram a parcela, acessa o Quigo para dar uma olhadinha. Tá? Então, esses são os 3 grandes problemas que o Quigo resolve, além de uma série de outros aí, mas esses são realmente do 80/20 o que mais atormenta o nosso corretor de seguros. E ele também vai fazer essa busca de endossos, Maurício? Sim, o Quigo não é limitado. Sim, o Quigo tem mais de 20 seguradoras já conectadas, e para essas 20 seguradoras não tem diferenciação de ramo, ou seja, não é só automóvel, não é só residencial, é todos os produtos, todos os PDFs de apólices e endossos que estiverem lá, e também todos os recibos de comissão. Porque uma dúvida muito comum que esse corretor tem poxa, eu me esforcei tanto para vender aquele seguro do fulano, ou que tem vários carros, mas será que chegou a comissão dele ou não? Então, o Quigo também responde essa dúvida. Você consegue entrar no Quigo e escrever lá, falar que você quer pesquisar no teu arquivo de comissões pelo cliente Marcelo Amaral. E ele vai te listar todos os extratos de comissão que chegou àquela comissão do Marcelo Amaral. Se não achar, é porque você não recebeu. Então, são coisas essenciais que para grandes corretoras já são rotina. Desde lá, quando eu comecei, lá com o Fernando, lá em 1993, implantar sistemas em corretores de seguros, as grandes corretoras, as médias já têm isso. Então, a gente está trazendo aí soluções para o pequeno se igualar em nível de tecnologia. Excelente. 2 perguntas. Só para compartilhar aqui com você, Maurício, nós temos um tempo e depois desse tempo a nossa live cai e o Instagram derruba, tá? Então, falta aqui 10 minutinhos. Eu vou pedir para você responder 2 perguntas. Uma que o colega fez lá, qual que é a diferença, então, do Quiver para o Quigo, né? Em termos de quais corretoras que podem utilizar. E aí depois eu faço a próxima. Pode responder essa para nós, por favor. Bem rapidinho. Se a tua corretora tem mais do que 3 pessoas na operação, ou ela vende mais de 700 apólices,
significa que você é cliente dos outros sistemas da Quiver. São sistemas excelentes, na minha opinião, os melhores do mercado também para esse segmento, e se faz contato lá pelo site quiver.net.br. Então, se você tem times de vendas, atende concessionárias, faz repasses de comissão muito complexos, enfim, qualquer que seja a complexidade do seu negócio, quiver.net.br tem uma gama enorme de sistemas e um time de vendas que vai te ajudar. Se você se enquadra no grupo de pequenos corretores, que tem até 3 pessoas e vende no máximo 700 apólices por ano, é uma limitação importante do Quigo, aí o site é quigo.com.br e aí faz tudo pelo site, tudo online, você não precisa nem falar com ninguém, todas as explicações estão lá. Ótimo! E agora eu quero que você conte se aquela surpresa que eu tive, né, há alguns anos, quando eu vi um colega do lado mexendo no celular e olhando a apólice do cliente, porque, né, para mim aquilo foi assim o suprassumo da felicidade no seguro, se isso também tem no Quigo. Além disso, agora, naquela época não tinha WhatsApp, Antônio, então naquela época ele só podia olhar e responder para o seu cliente. No Quigo você consegue pesquisar a apólice, visualizar o PDF da apólice e com um botãozinho se fala enviar pelo WhatsApp para o meu cliente e a apólice chega lá para o seu cliente no WhatsApp. Gente, olha isso, tá? Pensa aí você que hoje está aí na tua corretora. Quantas vezes aconteceu comigo? Tô numa janta, tô em algum evento e de repente o cliente me pediu, né? Principalmente na época que eu estava no Bradesco ainda. O cliente me pediu, Antônio, pode verificar para mim quantas parcelas faltam? Como que eu vou verificar se eu tô sem o meu computador? E aí, gente, olha a grande alternativa, né? Uma solução mesmo, de você ter isso na palma da mão, de você não precisar mais se preocupar, e sem contar no risco, tá? Porque tem muitas jurisprudências aí, e a gente sabe que o corretor é responsável civilmente por um esquecimento mesmo de uma renovação. Então, imagina o risco que você está correndo hoje, não tendo isso tudo organizado e estruturado. Porque a gente sabe que falha humana acontece. Outro dia eu estava numa live aqui com o Everton e ele comentou, o meu corretor já esqueceu a minha renovação. E assim, acontece. E você não é menos profissional por isso, e nem eu, e nem qualquer outro. Graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Mas o fato de ter um sistema também vai evitar isso? Não. Vai minimizar. Minimiza. Risco, né? Mas você precisa estar sempre atento. Então, assim, agora, Maurício, eu tô pensando que vai vir uma facada, e os colegas também, que é muito caro. Eu vi duas questões muito relevantes que passaram ali. Uma é essa, sobre o preço, quanto custa esse novo sistema, mas uma outra falando sobre segurança de dados. Então, bem rapidinho, só quero mencionar aqui que essa é a mesma preocupação que a gente tinha como barreira lá na década de 90. Ou seja, o que vocês vão fazer com os meus dados? Gente, a Quiver é a maior empresa de tecnologia para o segmento de corretores de seguros do Brasil. Estamos há 30 anos nesse mercado. Então, te garanto, nós somos o banco correto para guardar sua fortuna, que são os seus dados dos seus clientes, tá? A gente vai guardar isso, porque se a gente já tivesse feito bobagem no mercado, a gente não estava há 30 anos no mercado, fazendo aí 30% do mercado de seguros brasileiro passar pelas nossas soluções. Então, fica tranquilo, a Quiver é uma empresa muito séria. E segundo, quanto custa o Quigo? Então, o Quigo, esse sistema que faz automático, não precisa digitar, custa R$19,90 por mês. E mais barato que Netflix, tá? Eu não acreditei, gente, sério. Quando o Maurício me falou, assim, eu não acreditei, porque isso é a solução mesmo, né? Para que vocês, meus colegas, consigam trabalhar de igual forma, né, do que corretoras grandes, aí o de médio, grande porte, com toda tranquilidade, com mais tempo, inclusive, que aí fica lá digitando, fica lá, né, perdendo tempo que você poderia estar vendendo e crescendo. Então, quando o Maurício me falou R$19,90, gente, sério, eu caí para trás. Primeiro, porque eu sei que quando eu comecei eu paguei muito mais do que isso, porque não existia uma solução para corretores de pequeno porte. Então, eu tive que pagar, né, por algo que grandes corretoras já tinham. Né? Então, assim, Maurício, eu não estou acreditando ainda. Não, pode acreditar. É R$19,90. E a próxima pergunta que o pessoal vai falar, esse sistema vai ter multicálculo. Então, já vou dar de antemão para você aqui que sim, o sistema vai ter multicálculo ainda no primeiro semestre. Tá? Então, finalzinho de julho, o sistema já deve ter um multicálculo incluído nele ali. E ainda vai continuar mais barato que o Netflix. Tá?
Que joia, que bacana. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Se vocês quiserem fazer pergunta, deixa eu rodar aqui. Eu vi que o Lucas perguntou. É sério, Lucas? Viu? Você tinha me perguntado há meses atrás, né? Que sistema que eu usava, que eu indicava. Tá aí, ó. Tá aí a resposta. E depois eu passo para vocês. Eu também vou deixar. O pessoal deixou aqui o site, né? Da Quigo, também tem o Instagram do Quigo. Amanhã mesmo estou cadastrando, o Alan falou. Que A bacana. Priscila mencionou ali que os pais dela são old school e têm medo dos dados. É aquela historinha do dinheiro. O dinheiro está mais seguro no banco do que embaixo do colchão, Priscila. Conta essa historinha para eles que vai ajudar. Exato. Então, assim, gente, eu disse que eu queria dar uma super dica, né? E a minha dica é a seguinte, que nós, corretores de seguros, trabalhamos com riscos, né? Então, nós trabalhamos diariamente com os riscos e com transferência de risco, inclusive, para seguradoras. E quem é que pensa no nosso risco? Nós também temos, né? Então, tá aqui o nosso seguro. Qual que é o seguro do corretor? É uma ferramenta de gestão que, como a gente já disse antes, que vai deixar a gente dormir tranquilo, né? Que vai nos deixar mais preparado para o mercado. E assim, eu não indicaria se eu não acreditasse. E eu, desde o início, eu fui lá, pesquisei, estudei, perguntei para o Maurício, perguntei para a Isabela, e assim, super acredito na ferramenta, super indico, então não tem nem dúvida, se você tem aí de 1 a 3 pessoas na sua corretora, que nem eu fiz a enquete essa semana, se você tem até 700 apólices, né, em número de documentos, tá aí, não tem nem que pensar. Essa é a minha super dica de hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode me mandar, pode entrar lá no Quigo depois, perguntar para o pessoal vai responder. Maurício, quer dar mais uma palavrinha aí para o pessoal, os colegas? Não, só agradecer, lembrar que o Quigo é o sistema que é lá pelo site quigo.com.br. Todas as corretoras maiores, eu tenho mais de 700 apólices, eu tenho 5 pessoas, tenho 10 pessoas, fala com o meu colega Marcelo Amaral, diretor comercial da Quiver, mandar um abraço para o Marcelo. Ele tem um time especialista lá que vai ajudar você a escolher a melhor solução para a tua corretora de qualquer porte, com multicálculo para qualquer necessidade que você tenha. E muito obrigado de novo, tá, Antônio, pelo convite, pelo espaço. Foi excelente a conversa. Que joia, imagina. Ainda em tempo, eu quero mandar um beijo para o Marcelo, para o Fernando, para o outro sócio que eu não conhecia, que você falou antes também. O Gardinho e o Marco Chiarelli, senão eles ficam bravos. Isso. Então, para os dois também, para a Isabela, para todo mundo, agradecer muito a tua presença, tá, Maurício? Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar conosco. E, colegas, o que vocês precisarem, tá? Eu fico aqui, vou ficar online depois, fico à disposição, pode me chamar lá. Maurício, de novo, muito obrigada, tá? E estamos juntos nessa luta aí para um mercado mais fortalecido e para colegas mais preparados para enfrentar qualquer momento. Um abração aí para você e uma ótima semana, tá? Para você também, um abraço. Obrigado pelo convite novamente. Beijo, gente. Tchau, tchau.